Silicon Valley Bank, o banco das startups, quebrou há poucos dias e é a segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos, perdendo apenas para Lehman Brothers, que aconteceu em 2008. E não foi só ele nos últimos dias, teve o Silvergate Bank, que é um banco de criptos, teve o Signature Bank, que é um banco mais regional lá dentro dos Estados Unidos, e mais recentemente o Credit Suisse foi doado para o UBS por 3,2 bilhões de dólares. Será que vamos ter uma quebradeira generalizada dos bancos aí ao redor do mundo? E qual será o impacto aqui nos bancos do Brasil, sejam eles digitais como Nubank, C6, Banco Inter, ou sejam eles os bancões, Itaú, Bradesco? Será que eles também correm risco de quebrar? Porque quando acontece uma gripe lá fora, aqui dentro do Brasil, é uma pneumonia. E como proteger o seu patrimônio diante dessa incerteza do mercado financeiro, seja ele 50 mil reais ou dezenas de milhões de reais? É sobre isso que vamos debater aqui nesse vídeo, mas antes já se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo na confiança, porque aqui você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio no mercado mais seguro e rentável que existe. Quando a gente entende a dinâmica de funcionamento de um banco, aí sim começa a dar medo do impacto que isso pode causar na economia mundial, e mais especificamente para suas finanças pessoais. Por isso, há 10 anos atrás, eu decidi concentrar meus esforços em investimentos no mercado mais conservador que existe, porque assim eu sei onde está meu dinheiro e fico menos exposto a efeitos colaterais de bancos e de instituições financeiras. E é por causa disso que eu quero compartilhar contigo aqui nesse vídeo o meu método, a minha estratégia de investimento, de proteção do meu patrimônio, para que você também comece a utilizar isso. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte eu vou contextualizar o que está acontecendo com esses bancos, qual que é o impacto no mercado financeiro no geral e aqui no Brasil. E a segunda parte, como que você pode proteger o seu patrimônio dessa quebradeira dos bancos. Então como que funciona basicamente um banco, só para a gente contextualizar aqui? Ele é um agiota institucionalizado, né? Ele pega dinheiro do mercado e ele empresta para outra pessoa com spread bancário, com uma participação, com uma taxa mais alta do que aquela que ele pegou esse recurso. E ele trabalha no sistema de reservas fracionárias, ou seja, ele vive de emprestar o dinheiro que não é seu, que é dos correntistas, para outras pessoas e fica com um percentual mínimo desse valor em conta em investimentos mais seguros do próprio banco. Vamos supor, então, que o investidor coloca R$1 milhão nesse banco, vai lá, faz um investimento. No caso do SVB, por exemplo, parte desse valor, 10%, fica como compulsório, fica no banco alocado em algum título que esse banco decidir aportar. Então, do 1 milhão que entrou de um investidor, 900 mil reais retornam para outras pessoas que estão fazendo esse empréstimo. Esse dinheiro gira na economia e de uma maneira ou de outra, de um banco ou de outro, ele vai retornar esse valor como um investimento de um investidor pessoa física ou mesmo de uma empresa. Então esses 900 mil reais, eles retornam no mercado para esse banco. Desse valor, 10% fica como compulsório, ou seja, 90 mil reais, e o ciclo se repete. Esses 810 mil, de uma maneira ou de outra, retornam para o banco, fica 81 mil reais, e o saldo remanescente retorna para algum investimento de algum empréstimo que alguém faça. Vai chegar um momento que a soma de compulsório no banco vai ser de 1 milhão de reais e que tem 9 milhões girando na economia. Mas esse montante todo, esses 10 milhões de reais, ele surgiu de apenas 1 milhão inicialmente que foi aportado para o investidor. E é aí que mora o perigo. Tudo funciona bem enquanto as pessoas não querem tirar o dinheiro do banco. Se todo mundo resolver tirar o dinheiro no mesmo momento, vai haver um descasamento entre ativos e passivos daquele banco. Por isso que o simples boato de um banco quebrar pode quebrar um banco. Olha só o quanto é frágil isso. Esse é o problema clássico dos bancos. No caso do SVB, ele tem poucos clientes, então é ainda pior, que detém grande parte do volume investido no banco. Então, se poucos clientes resolverem tirar o dinheiro, o banco quebra. É diferente de um banco de varejo, como é o caso aqui dos bancos brasileiros, onde tem milhares, milhões, inclusive, de investidores, de correntistas, que se parte resolver tirar o dinheiro, isso não vai afetar o cenário macro. E além disso, no caso do SVB, o dinheiro que estava guardado, que ficou como compulsório, por exemplo, no banco, estava investido em títulos públicos americanos, o que é o mais conservador e, poxa, extremamente seguro, melhor inclusive do que os brasileiros. No entanto, a taxa básica de juros americanos começou a subir, saiu de 0 para 4,75%. Os títulos do SVB, eles estavam com vencimentos longos, 5, 7, 10 anos, e com marcação a mercado. Esse foi o ponto. Ou seja, começou a subir os juros americanos e o valor do título começou a se depreciar, começou a perder valor no mercado. E os títulos que o SVB tinha comprado estavam acumulando perdas de mais de 2 bilhões de dólares e isso começou a chamar a atenção do mercado.
despertou a insegurança do mercado no geral. Com medo generalizado, uma insegurança do mercado, os correntistas começaram a sacar o seu dinheiro e isso, obviamente, colapsa um banco. Do Credit Suisse foi um pouco diferente, mas os fundamentos, eles sempre são os mesmos. Ele tinha mais de 10 bi de valor de mercado em meados de 2022 e ele foi vendido para a UBS por 3,2 bi. Foi basicamente salvou o Credit Suisse aí da falência. O que levou o Credit Suisse a essa situação foi o Credit Default Swap, CDS. Agora a gente começa a entrar em termos mais difíceis aqui, mas é um título derivativo que ele funciona como um seguro contra a inadimplência, um título anti-calote, podemos entender assim. Ou seja, basicamente o Credit Suisse garantia a dívida entre um grande credor e alguém que estava pegando esse recurso do credor. Então, um grande credor pegava esse dinheiro e emprestava para uma empresa e o Credit Suisse garantia essa operação através de derivativos. Enquanto a economia vai bem, o banco ganha dinheiro porque ele garante essa operação, não expõe caixa e é uma maravilha. Mas quando a economia vai mal, as empresas quebram e o banco tem que garantir essa dívida aos credores. E é aí que mora o perigo. O CDS do Credit Suisse já era maior que o do Brasil, para você ver o tamanho do valor que ele estava assegurando e através de derivativos. E os indicadores já estavam piscando alerta aí, mostrando que o banco ele não estava saudável e provavelmente não honraria com todos os contratos que ele tinha com esses credores. E para que não quebrasse de vez, a UBS fez um acordo e comprou o banco por 3,2 bilhões de dólares. Loucura, né? Olha só como que isso é frágil. E como se proteger de uma quebradeira sistêmica do mercado financeiro mundial ou nacional? Através do mercado imobiliário. Houve nos últimos anos um negacionismo sobre quanto o mercado imobiliário é seguro e ao mesmo tempo rentável. E tão importante quanto isso é quanto ele é simples de entender. Enquanto uma pessoa com MBA, com um pós-doutorado, está se expondo ao risco da ruína, operando alavancado com criptomoedas, através de bolsa de valores, opções e ações, ou até mesmo de maneira mais conservadora, com uma carteira diversificada, balanceada, mas tendo uma rentabilidade menor do que uma renda fixa convencional. Enquanto isso, o seu avô, que fez 2 anos do primário, e mal sabe ler, escrever e fazer algumas contas, investiu consistentemente na compra de terrenos, de ativos imobiliários, e esperou por anos, por décadas, esse investimento valorizar. Mesmo com contas bem simples, o seu avô ou seu tio, mesmo sem ter uma faculdade, construiu um patrimônio no mercado imobiliário por simplesmente entender os fundamentos de como os imóveis funcionam. Ele entendeu que terras são escassas, não dá para fazer mais, que elas rentabilizam mais de 20% ao ano, em média, ao longo das últimas décadas. E que tão importante quanto a rentabilidade acima da média é a segurança, pois ele possui a propriedade daquele bem. Ele tem uma escritura pública, está em nome dele lá no registro de imóveis esse bem. Ou seja, a economia pode colapsar, que o imóvel continua lá, a propriedade continua dele. A construção de patrimônio no mercado imobiliário é tão empolgante quanto ver grama crescer. Com certeza não é da noite para o dia, mas é bem mais rápido que buscar atalhos através de investimentos sofisticados que poucos conseguem entender. E existem diversas maneiras de se investir e empreender no mercado imobiliário para se criar, para se proteger e multiplicar patrimônio. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você deseje se aprofundar nesse tema sobre investimento e multiplicação de patrimônio no mercado imobiliário. Eu tenho conteúdo exclusivo sobre esse tema. Acesse ali para você ver. Uma das maneiras mais fáceis e mais simples de se investir no mercado imobiliário é investir em terras. Adquirir terrenos em regiões com tendência de expansão nos próximos anos é um investimento certeiro. E ainda se encontra em várias regiões do país terrenos a partir de 30 mil reais, 50 mil reais, ou seja, você pode começar a investir no mercado imobiliário com poucos recursos próprios. Eu também invisto em terras, por exemplo, é a base do meu negócio. Mas ao invés de só investir em terras e revender lá no futuro, eu construo casas para vender em cima desses terrenos, que assim eu ganho tanto com a valorização do terreno, como também com a construção de um produto imobiliário naquele local. Por isso, construir para vender também é uma estratégia de criação, proteção e multiplicação do seu patrimônio. Porque se você fizer o feijão com arroz bem feito, seja na compra de um terreno, como também na construção de um produto de qualidade que atende uma demanda da região, você vai ter lucro mesmo no pior cenário. É improvável você empatar, você certamente terá uma rentabilidade acima de qualquer renda fixa se você fizer o feijão com arroz bem feito. E não vai estar exposto à quebradeira de banco ou qualquer outro problema das instituições financeiras. E eu acredito que o seu objetivo em criar, proteger, multiplicar o seu patrimônio é para alcançar a liberdade financeira em algum momento futuro, não é? Não para parar de trabalhar, mas para ter paz mental e a segurança de que você não precisa trabalhar
para pagar as contas do mês. E eu também tenho esse objetivo. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu mostrei qual é a minha estratégia para acumular 10 milhões em patrimônio até meus 32 anos de idade. Assista ele porque eu tenho certeza que você vai tirar vários insights dali.